Descubra qual o seu tipo de glúteo e desbloqueie um glúteo redondo, firme e empinado. Sejam todas bem-vindas à aula 1 da Semana Protocolo Glúteo, o último desafio. Hoje eu vou revelar para vocês as estratégias que irão dobrar o resultado de vocês nos glúteos. Mulherada, para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e há alguns anos atrás eu criei o método Protocolo Glúteo para solucionar o problema que as minhas alunas tinham em desenvolver os glúteos. E a partir daí foi um tremendo sucesso e vocês podem ser as minhas alunas de maneira grátis, porque eu vou sortear uma de vocês. Nessa Semana Protocolo Glúteo, o último desafio, para isso vocês precisam estar até o fim dessa aula. Estar não, ficar até o fim dessa aula. E nessa aula especial, eu tenho várias revelações para entregar para vocês. Sendo a primeira revelação, quais são os 4 tipos, formatos de glúteo que nós temos. Talvez vocês já tenham percebido, mulheres, que cada mulher parece que segue um tipo de padrão de formato de glúteo e isso altera o treino de vocês. No segundo tópico, na segunda questão, vamos falar de quais as características de cada formato. Aliás, não adianta vocês saberem qual formato tipo que vocês têm, mas não saberem quais as características que ele porta, porque é através das características que vocês vão treinar muito melhor ali atrás, ó, na academia de musculação. É ali que a gente vai construir e harmonizar o glúteo de vocês. E o terceiro, como treinar cada formato. Vai ter prática, vai ter muita prática aqui. E antes de começar o conteúdo, quero saber de vocês, da onde vocês são. A gente está no chat ao vivo aqui, essa aula é gravada, mas nós estamos atentos ao que vocês estão falando aqui no chat. Então deixa aí, da onde que vocês são? São de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais? Quero saber da onde que vocês são. Para começar essa aula, eu quero uma atenção especial a esta imagem. Essa imagem representa muito bem os 4 tipos, formatos de glúteo e são glúteos reais. Nós temos glúteo V, quadrado, coração e redondo. Vocês já tiveram curiosidade de saber como é treinar de acordo com o tipo e formato de glúteo e o que cada um desses tipos e formatos podem favorecer para vocês lá na musculação? Não? Então vamos começar olhando um pouquinho para a ciência. Eu gosto bastante da ciência, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto bastante da ciência e a ciência mostra o seguinte. Esse primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, mulheres, é um gráfico que foi realizado em 287 pessoas, mostrando que nós temos basicamente 3 tipos de pessoas. Pessoas que não vão ter muitos resultados, vão ter resultados péssimos, pessoas que vão ter resultados dentro da média e pouquíssimas pessoas que vão ter resultados acima da média. Porém, o que aconteceu aqui? Nesse estudo foi dado um treino e foi pedido para as pessoas, ó, faz esse treino aí que a gente quer ver se vai dar resultado ou não. E quando a gente olha para o gráfico, pouquíssimas pessoas tiveram resultados. Aí nós paramos para analisar um próximo gráfico que tem muita relação com o que vocês estão passando, que é a falta de resultado ou a estagnação. Teve resultado, mas não tem mais. Esse próximo gráfico foi feito com 500 pessoas e o mais interessante, pouquíssimas pessoas tiveram resultados acima da média quando foi analisado bíceps. E olha só, quero que vocês prestem um pouco de atenção em mim aqui, mulheres. Bíceps, este músculo aqui, que faz esse movimento. Se foi tão difícil pouquíssimas pessoas terem resultado acima da média com um treino de bíceps, imagina com glúteo, que é o músculo mais complexo do nosso corpo. E eu quero falar dessa complexidade justamente por conta deste motivo. Muitas mulheres fazem musculação, têm, entre aspas, um treino de glúteo, mas o glúteo não evolui, não fica mais saudável, funcional, redondo, firme e empinado. O que acontece? É sobre essa complexidade que a gente vai falar agora. Que tal a gente começar por outra imagem? Essa aqui. Nessa imagem a gente tem basicamente os 3 pares de músculos que fazem parte do complexo glúteo. Sim, mulheres, o bumbum tem mais de um músculo. Aliás, tem vários músculos, só que nós iremos falar do complexo glúteo, os principais, que é o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Olha só o glúteo máximo, que é a
parte mais superficial, é o bumbum, é aquilo que a gente vê quando a gente olha para o espelho. Olha a quantidade de movimentos que o glúteo máximo faz. Extensão de quadril, abdução de quadril, rotação externa da perna, estabilização, adução da perna. Olha o glúteo médio. Adução, estabilização, extensão, rotação externa com o quadril flexionado, rotação interna com o quadril estendido e o glúteo mínimo, abdução, estabilização, flexão, rotação. É muita coisa. O bíceps, basicamente, naquele estudo que eu mostrei para vocês, faz só flexão de braço. Olha a diferença, olha a quantidade de movimentos que o glúteo faz. E é por isso que cada tipo e formato de glúteo importa, porque cada tipo e formato vai ter uma região menos funcional, com menos músculos e prejudicada em sua atividade em relação a outros músculos e em relação ao próprio glúteo. É por isso que vai ter muita mulher que vai treinar glúteo e não vai sair do lugar. Isso também justifica, imagem na tela de vocês, mulheres, o glúteo das crossfiteiras. Quem me segue há mais tempo sabe que, eu já levei muita porrada por conta de falar das mulheres crossfiteiras. Mas de fato é o que acontece. A falta de variação de exercícios e de especificidade para o tipo e formato de glúteo cria esse tipo de glúteo que vocês estão vendo aí. Que é um glúteo, na minha opinião, nada feminino. Pode ser que vocês, mulheres, gostem desse glúteo, eu não tenho nada contra. Eu só não gosto por conta dele não ter características femininas. Tanto é que se você colocar um glúteo masculino do lado de um glúteo desse, vai ser difícil você notar quem é a mulher e quem é o homem. Ainda assim, falando da complexidade, antes da gente ir para a prática, porque eu quero que vocês se preparem, que daqui a pouco eu vou com a Elis para a prática na musculação. Observem essa outra imagem. Nessa outra imagem, uma imagem simples, a gente tem 3 porções funcionais do glúteo máximo, que é a parte superficial do nosso glúteo. Na primeira porção, ali em cima, o teto do glúteo, região superior, essa porção, ela é responsável por abduzir e rotar externamente o quadril. Agora, vamos para a porção do meio. Extensão de quadril e, principalmente, ela entra em atuação em exercícios que causam instabilidade. E, por último, a porção inferior, a cauda do glúteo, nós temos extensão, a abdução, rotação externa da perna e também temos em flexão, a adução. Eu quero que vocês comecem a refletir na quantidade de questões que podem abordar o glúteo. Ou seja, a seleção dos exercícios, o que vocês fazem na musculação muda por completo de acordo com o tipo e formato de glúteo. É por isso que no dia 20/3 eu vou abrir pela última vez a aplicação completa do método protocolo glúteo. A gente vai para a prática daqui a pouquinho. Só esclarecendo para vocês. Caso vocês não tenham um treino que considerem o tipo e formato de glúteo de vocês, sim, vai ser mais difícil do que vocês costumam sentir. Vai ser muito mais difícil. Agora, quando a gente utiliza o conceito e aplica na prática, a evolução do glúteo é muito mais rápida. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos. Vamos trazer este exemplo aqui. Olha que bacana a evolução que a gente tem nesse glúteo. Um outro exemplo, olha este aqui. Um outro. Olha que legal esse aqui, não importa, consegue perceber que são mulheres de biotipos diferentes, são mulheres com peso diferente, estatura diferente, tipos e formatos de glúteo diferentes? Todas elas tiveram uma transformação. Por quê? No método protocolo glúteo, nós partimos de uma análise inicial do tipo e formato, programamos o treino em 4 partes, eu vou falar dessas partes para vocês, que são a inibição, ativação, construção e lapidação, e acompanhamos o desenvolvimento dessa mulher durante toda a aplicação do método protocolo glúteo, mas sem saber qual o tipo e formato de glúteo, nada disso seria possível nessa magnitude, nesse resultado tão expressivo que vocês estão vendo. Agora rapidinho, antes da gente ir para a prática, características do glúteo V. Qual a principal característica? Atrofia na região inferior, na cauda do glúteo, ali embaixo, o que torna essa porção menos funcional e ela é favorecida em alguns exercícios que a gente vai ver ali na prática. Glúteo quadrado, atrofia regionalizada com uma característica importante na região superior e essa pessoa vai ter mais dificuldade de fazer abdução ou então manter o joelho em abdução durante a execução de alguns exercícios, porque a porção funcional do glúteo
da parte superior, ela está mais atrofiada, apesar de termos uma região ali toda atrofiada. Glúteo coração, qual a região mais atrofiada? Também região superior. Nesse tipo de mulher é muito comum a gente ver o valgo dinâmico, que é agachar e os joelhos caírem para dentro. E por último, o glúteo redondo, onde existe uma simetria normal, comum, entre as porções funcionais daquele glúteo. Ele pode ser bem arredondado, pouco arredondado, pode ser grande, pequeno, não importa, ele é simétrico. Agora, vamos pegar todas essas informações e ir na prática, ver como que isso fica no treino de vocês? Time, agora que vocês conseguiram interpretar quais são as diferenças das características dos formatos do glúteo, eu trouxe a Elis, dançarina, treina musculação, avançadíssima em treino, que vai facilitar a parte prática para eu demonstrar para todos vocês como funciona o glúteo quadrado na prática, como funciona o que? A transformação para tornar esse glúteo mais arredondado. Elis, vamos fazer um búlgaro? Acho que é tranquilo para você, né? Então vamos lá. Agachamento búlgaro. Primeiro, a forma correta de executar o agachamento búlgaro e depois o conceito por detrás dele, que torna ele um exercício muito interessante para o glúteo quadrado. Elisa, eu quero que você execute normalmente o búlgaro. Então aqui nós temos a Elis para executar, Elis realizando o búlgaro com toda a atenção dela no calcanhar da frente, utilizando esse membro apenas como um apoio, mas ela está imaginando que é o pé da frente, o calcanhar da frente, que empurra o chão contra o solo. E o mais interessante é que, se ela intencionar trazer esse joelho para trás durante a descida, eu vou aumentar o recrutamento, melhor dizendo, de todas as fibras musculares do glúteo, e aí que entra um ponto-chave. Liz, troca o membro para a gente dar uma olhadinha no outro. Ótimo. Se você notar aí, se vocês notarem, eu tenho aqui uma instabilidade sendo gerada pelo movimento unipodal, o que traz um estímulo na região superior do glúteo da Elis e, ao mesmo tempo, eu tenho uma extensão de quadril, fazendo com que a parte média e inferior também seja recrutada. Esse aumento de atividade do búlgaro, porque ela está apoiada em apenas um membro, junto com essa extensão de quadril, causa, pode descansar, Elis, um recrutamento muito maior do glúteo, favorecendo a utilização de todas as partes, digamos assim, do glúteo. Inclusive, quero mostrar para você. Eles ficam de frente para o espelho. Isso. Nós temos basicamente a região superior do glúteo, a região medial e a região inferior. Quando eu falo de búlgaro, eu estou assumindo que todas essas regiões serão ativadas da melhor forma possível e tensionadas. Porém, nós temos variações interessantes. Não só dá para fazer o búlgaro aqui na barra guiada, mas se você tiver mais competência, dá para a gente realizar o búlgaro livre. Eles vão fazer livre? Quando eu realizo o búlgaro livre, sem apoio em nada, pode fazer, Elis. Eu aumento a instabilidade, trazendo ainda mais um recrutamento para a região superior do glúteo. Ótimo. O que eu tenho nesse búlgaro? Eu vou ter uma silhueta sendo desenvolvida, um arredondamento sendo desenvolvido do início, do topo desse glúteo até o final desse glúteo. Isso favorece então uma hipertrofia regionalizada para, principalmente vocês, mulheres que têm glúteo quadrado, a desenvolverem esse arredondamento. Pode trocar o membro, Elis. E por ser um exercício que está causando uma tensão muscular, esse arredondamento vai acontecer com funcionalidade e saúde. Isso vai proteger todos os problemas que podem acontecer no quadril, tanto de dores articulares, etc. Assim como na coluna, porque glúteo forte faz com que isso seja prevenido e revertido. Como também você vai trazer tônus muscular e deixar esse glúteo mais alto. Ficou fácil? A gente pode utilizar isso aqui, ó. Elis, eu quero que você faça de novo com esse membro aqui. Só que eu quero que você passe seu pé aqui, isso. Quando eu coloco uma TheraBand, eu posso apoiar essa TheraBand numa haste de metal. E quando eu puxo esse joelho para fora, pode segurar na barra se você precisar, Elis, só para você entender o movimento, pode fazer. Dá para fazer sem segurar? Eu aumento ainda mais o recrutamento.
Só que eu posso fazer isso aqui deste lado, que eu aumento o recrutamento dos adutores, como eu posso fazer do outro lado. Agora, o outro membro, eles... Isso. Vai deixar em cima do joelho. Se eu quero diminuir o recrutamento dos adutores e potencializar a atividade do glúteo, puxando dessa forma, eu aumento ainda mais a utilização do glúteo como estabilizador do quadril. Ou seja, mais drive neural chega até o lugar, fazendo com que um glúteo quadrado torne-se redondo, firme e empinado muito mais rápido, só pelo fato de eu aumentar a atividade. Pode parar. Só que nós temos que lembrar, se eu não tenho um bom nível de treinamento para fazer dessa maneira, eu posso começar na barra guiada, depois eu vou para o livre e depois eu utilizo o elástico fazendo com que o meu joelho seja puxado para dentro para que eu faça força para fora. Vamos para o próximo formato de glúteo agora. Chegamos na parte prática do glúteo V. Elis, vou demonstrar em você só o desenho do glúteo V para o time dar uma olhadinha. Então, vira de frente para o espelho, relaxa os braços para deixar o braço solto. O glúteo V, ele basicamente é feito dessa forma, é esse tipo de formato, quando a gente faz um V de fato. Então, essa região para fora da minha mão aqui, ó, é a região onde temos atrofia. Temos uma parte medial, mas não muito grande do glúteo sendo atrofiado, e muito da parte inferior. Essa parte já tem um grau de atrofia muito grande, assim como eu já expliquei para vocês, e aqui em cima a gente não tem uma atrofia tão grande, apesar de ter atrofia. Por isso que, olhando para o estudo que está na sua tela, o agachamento vai favorecer a hipertrofia da região inferior com uma intensidade e expressividade muito maior do que a região medial, significando que para pessoas com glúteo V, caso seja o seu caso, mulheres que estão assistindo a este vídeo, ele deve ser inserido num programa de treinamento com a técnica adequada. E eu quero explicar na prática por que isso acontece. Elis, vamos fazer um agachamento? Vai lá. É óbvio que a Elis, ela tem uma técnica de treino excelente, tem um histórico de ser dançarina, tem uma ótima mobilidade, flexibilidade, a gente vai falar disso no próximo vídeo, na próxima aula. Só que vejam bem, quando ela agacha, pode agachar, Elis, nós temos um estiramento da região, pode subir, inferior do glúteo. Mais uma vez, ó, estirou a parte, tensionou para subir. Mais uma vez, estira, tensiona e sobe. Esse estiramento, então esse alongamento, pode continuar, Elis. Esse alongamento seguido desse encurtamento, ele é muito direcionado para essa região inferior, fazendo com que esses feixes de fibras musculares do complexo glúteo, que ficam exatamente nessa região, sejam tensionados com uma intensidade muito maior do que os feixes de fibra que estão aqui na região superior. Tanto é que, o que acontece quando ela agacha? Aqui eu não tenho um estiramento. Agora, de novo, olha como essa região, ó, ela alonga. E aqui eu não tenho esse alongamento acontecendo com tanta intensidade como aqui de baixo. Por isso que aquele estudo demonstra que o agachamento, pode guardar, que o agachamento, pode vir um pouquinho mais para trás aqui, eles, que o agachamento vai trazer toda a hipertrofia para a região mais inferior do glúteo, que é a região mais atrofiada do glúteo em V. Para aprender a agachar dessa forma, a gente tem mecanismos, vai ficar tudo mais simples na próxima aula que eu vou explicar. Porém, existem outros dois exercícios que, caso você não consiga agachar dessa forma, você pode utilizar. E eu quero ir para o segundo. Diferente do agachamento na elevação pélvica, a tensão máxima que acontece na região inferior do glúteo, na parte caudal do glúteo, acontece com ele encurtado. E aqui a gente já tem estudos demonstrando que a hipertrofia é similar ao agachamento. Por quê? Quando ela desce, nós temos o alongamento do glúteo, principalmente da região inferior, só que aqui eu não tenho máximo de tensão. Diferente do agachamento. Quando eu estou embaixo, eu tenho um máximo de tensão, porque eu preciso de muita força para subir. Aqui eu também preciso de muita força para subir. Acontece que quando nós subimos, quando vocês, mulheres, sobem na elevação pélvica, sobem, e ficam nessa posição, existe um encurtamento máximo acontecendo, e aqui é o ponto de tensão máxima da elevação pélvica. Diferente do agachamento, que o ponto de tensão máxima do agachamento é onde a gente está
ali embaixo. Afinal de contas, quando vocês ficam apenas de pé com a barra nas costas, vocês não estão fazendo muita tensão, não estão com dificuldades. Agora, aqui, para você permanecer com a barra, com peso, nessa posição, com o glúteo encurtado, aí sim vocês terão muita dificuldade. E uma dica adicional dessa, Elis, quando a gente sobe, ou vocês sobem, realizando a elevação pélvica, aqui no pico de contração, uma contração voluntária máxima. Então, apertar bastante esse glúteo e permanecer pelo menos 1 a 2 segundos para trazer o máximo de estímulo no glúteo, favorecendo ainda mais a hipertrofia daquela região. Existe um terceiro exercício que talvez seja muito útil para vocês, mulheres com glúteo em V. A cadeira abdutora é muito popular, acho que todas as mulheres já fizeram, é um excelente exercício e para vocês mulheres que têm glúteo em V, existe uma variação super interessante. Na maioria das vezes a recomendação é realizar dessa forma, eles fazem do jeito tradicional, abre bem o peito, fecha as escápulas, realiza, que de certa forma não vai favorecer a correção do glúteo V para tornar esse glúteo mais arredondado, firme, empinado, mais funcional e saudável. Com uma leve alteração, que é inclinando o tronco à frente, se posicionando de maneira diferente na cadeira abdutora, que é exatamente isso que a Elis está fazendo, faz a abdução e segura na abdução. Perfeito. Quando ela inclina o tronco à frente, realiza a abdução, nós temos a utilização aumentada desses feixes, eles participam ativamente da abdução, fazendo com que seja mais interessante, pode realizar agora dinâmico, seja mais interessante fazer a cadeira abdutora com o tronco inclinado à frente do que, pode voltar na maneira tradicional, realiza da maneira tradicional. Existe uma outra variação que eu posso passar aqui para vocês, mulheres com glúteo em V, que é a seguinte. Elis, coloca o seu calcanhar lá embaixo, no apoio de baixo, pode inclinar bem, tira o seu quadril um pouquinho do... empurra lá agora, como se estivesse esticando a perna e faz a abdução. Essa é uma outra forma também, a gente tem uma participação da região inferior, mas para que isso seja eficaz, existe a consciência corporal. Eu dei 2 comandos aqui para eles. O primeiro comando foi colocar o pé no apoio de baixo e empurrar, fazer uma força de extensão. O segundo comando foi tirar o quadril aqui do encosto. Elis, que região que você está sentindo? Agora que você está sentindo mais a região medial, aí bem no meio, que é um lugar que a gente tem uma leve atrofia. Agora eu vou mudar a posição, vamos de novo com o tronco à frente e abduz e segura, abduz e segura. Que região que você sente? Mais a região lateral inferior. Perceberam como modificações vão alterando a forma com que as fibras musculares se comportam em cada exercício? Ótimo! Ficou claro a questão do glúteo V. Vamos para o próximo glúteo. Um pequeno acidente aconteceu com a minha bermuda azul, tive que trocar de bermuda. Não sei se vocês repararam, mas eu estava com uma bermuda azul. Glúteo redondo, exercício fantástico de ativação global, recuo. Por quê? Vamos lá? Aí eles vão demonstrar aqui pra gente um fator muito importante no momento de se realizar o recuo. Pode fazer, Elis. Ela traz o membro para trás, desce, coloca o membro no chão, sobe e olha só, ela não apoia esse membro de volta. Ao realizar dessa forma, existe uma atividade adicional que acontece nessa região do glúteo, região superior. E para realizar a extensão, a gente já viu que toda a extensão de quadril em padrão de agachamento, a parte medial e caudal está sendo ativada. Eu vou só falar para você, demonstrar a diferença. Elis, coloca o seu pé no chão. Quando a Elis faz o recuo, supondo que ela, ao terminar, coloca o pé no chão, essa parte aqui, ó, ela fica sem atividade. Olha o tônus muscular. Agora, Elis, tira o glúteo, o pé. Aqui eu já estou sentindo agora que está mais firme, mais durinho. E quando ela realiza, faz a dinâmica agora, Elis. Isso aqui tem uma tensão muito grande acontecendo. Por quê? Essa região estabiliza a pelve dela. Elis agora volta e coloca o pé no chão. Quando ela volta e coloca o pé no chão, pum, ficou mais molinho. Ou seja, a gente perdeu a atividade adicional que o membro, quer dizer, melhor dizendo, que ao realizar apenas com o membro, deixando essa perna em suspensão, causa na região. Porém, faltou o glúteo coração e aqui no glúteo coração eu vou trazer uma estratégia de exercício e também de alongamento. Prometi um alongamento
E a gente precisa desse alongamento no glúteo coração porque quase todas as mulheres com esse formato de glúteo apresentam um desvio postural chamado hiperlordose lombar, que encurta os posteriores da coxa. E para a gente trazer mais atividade para a região que o glúteo coração tem de atrofia medial superior, que são as porções funcionais do glúteo coração, que tem menor quantidade de músculos, a gente precisa começar com esse alongamento de inibição, para que a gente possa aumentar a flexibilidade dos posteriores de coxa e fazer com que eles participem menos do próximo exercício que eu vou utilizar com a Elis. Pode ser que vocês, mulherada, já se perguntaram sobre a necessidade de perceber o glúteo durante a execução dos exercícios. É importante? Sim, é muito importante e às vezes vocês não percebem porque existem músculos que estão roubando a cena, roubando o estímulo do glúteo. Feito isso, vamos para o exercício. Vamos lá, Elis? Preparar? Iremos fazer a extensão de quadril no cross, pode colocar eles, porém com algumas variações. Existe a extensão tradicional, que é apenas levar o membro até lá atrás e estender o quadril, e existe uma variação que é eu levar e rotar o meu pé para fora, trazendo o estímulo para essa parte aqui. Isso favorece o desenvolvimento exatamente do local onde a porção funcional tem menos músculos. Volta, Elis. Uma outra variação é a extensão diagonal, é o trazer mais para lá e não exatamente reto, que também traz mais atividade. Eles vão perguntar para você aqui, ó, vamos lá. Faz primeiro a extensão só completa, percebe a contração do glúteo. Agora faz a extensão com rotação. Tem mais contração? Tem, né? Agora faz diagonal com rotação. E aí? Mais ainda, né? Beleza, então nós temos aqui, pode parar. Nós temos aqui uma maneira de trazer o estímulo para essa região em um glúteo que tem essa porção funcional menos relevante. Agora, um recado final para você participar da aula 2, porque eu vou falar de desvio postural e eu vou falar dessas rotinas de inibição e ativação que facilitam a utilização do glúteo no seu treino. Chegou agora o momento de eu passar para vocês a senha para desbloquear o material exclusivo que foi enviado para as mulheres que entraram no grupo de WhatsApp. A senha, para vocês não errarem, prestem bastante atenção, é glúteo aula 1. Ah, isso significa que a aula 2 vai ser glúteo aula 2? Não, nem tentem abrir o material 2 com essa senha que não vai funcionar. O material 1 para acessar glúteo aula 1, como está na tela de vocês. Tem um desafio aqui. Qual que é o desafio? O desafio é vocês identificarem o tipo de glúteo e também tem um sorteio. Eu não falei para vocês que eu ia sortear uma de vocês? Legal. O melhor comentário, o comentário que vai agregar, aquele comentário que fala, nossa, olha o que eu aprendi de novo na aula de hoje, aquele comentário bacana, vai se tornar a minha aluna. Os melhores comentários serão sorteados, selecionados e sorteados para que eu possa selecionar uma de vocês para ser a minha aluna e aplicar o que vocês viram hoje durante um ano no método Protocolo Glúteo, que dia 20 de março a gente abre as vagas e será a última, não vai ter segunda chance. Prestem bastante atenção. Porém, melhor do que isso é o que vai vir na aula 2 e na aula 3. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês, mulheres. Se vocês têm amigas que também gostam de treinar ou que precisam treinar, precisa de um ânimo, uma motivação para saber que é possível, que existe esperança, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com as amigas de vocês, para a gente criar uma comunidade de mulheres que treinam e que têm informações relevantes para nunca mais serem enganadas ou ficarem sem resultados aqui atrás, ó, na musculação. Meu nome é Henrique de Mauro, não se esqueçam, eu criei o método Protocolo Glúteo e a gente se vê na aula 2. Eu espero o comentário de vocês e espero que vocês gostem dos materiais que serão enviados na aula 2 e na aula 3 também. Vejo vocês amanhã, às 8 horas em ponto. Beijo!